1, 2, 3 já. Romanos, capítulo 8, versículo 1 e 2. Diz assim: portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, a palavra de Deus é muito clara, traz para nós um incentivo da nova vida, da vida espiritual, porque uma vida dedicada às coisas materiais é morta. Se a nossa vida está totalmente dedicada às coisas espirituais, às coisas materiais, nada vale para Deus. Mas se a nossa vida está dedicada às coisas espirituais, tem muito valor para Deus. Você começa uma nova vida só em Cristo Jesus, como diz aqui. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Antes nós estávamos em outras coisas estranhas, levados pelas influências deste mundo, mas agora nós estamos em Cristo Jesus. Onde Ele vai, nós vamos. É o mesmo caso, você coloca um papel dentro da Bíblia, onde vai a Bíblia, aquele papel vai. E onde está Jesus, você também vai pela fé. Porque agora você não anda segundo a carne, mas você anda segundo o Espírito, que é o final do versículo número 1, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Vamos prestar atenção nessa palavra segundo. Mas segundo o Espírito, quer dizer, andando de acordo com o Espírito, andando como Deus quer, segundo o Espírito, como Deus mandou, da maneira correta, não da nossa maneira. O versículo 2, porque a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus me livrou da lei do pecado e da morte. Então, quando fala lei, está falando sobre uma força. Aqui nós vemos duas forças: lei do Espírito de vida e lei do pecado e da morte. Lei significa força. Se você coloca um papel em certa altura, você solta ele, ele cai. Por quê? Uma lei sempre vai puxar para ele cair. E Deus nos fala que existe a lei do Espírito de vida e existe a lei do Espírito de morte. Ninguém faz força para ir num baile, ninguém faz força para ambientar nas coisas desse mundo. E nós precisamos de inverter a nossa vida também. Não precisamos fazer força para seguir as coisas desse mundo, não. Porque misteriosamente, de uma maneira milagrosa, vai operar em nós aquela força negativa. Porém, de uma maneira milagrosa, vai operar em nós também a força do Espírito de vida. Então tem o Espírito de vida, ele tem força. E tem o Espírito da morte, ele tem força também. Qual que está operando em nós? Está operando em nós a lei do Espírito de vida. Então, no versículo 6, Coração preto aqui, né? No versículo 6 do capítulo 8, nós vemos o seguinte: porque a inclinação da carne é morte, mas a inclinação do Espírito é vida e paz. Quando nós falamos sobre inclinação, o que nós estamos falando? É a tendência, é a vontade, é os desejos. Então, quando a pessoa está inclinada para o mal, ele vai para o mal. Mas quando ele está inclinada para o bem, ele vai para o bem. Então, isso é segundo a inclinação. Como diz aqui, porque a inclinação da carne, para que lado que leva a inclinação da carne? Leva para a morte. Depois nós vemos aqui, a inclinação do Espírito é vida e paz. Qual dessas inclinações tem sido mais forte em nós? Que seja a inclinação do Espírito de vida. Amém. Amém. E nós temos aqui também o coração escuro, que fala do pecado.
Mas através do sangue de Jesus, o nosso coração é limpo de todo pecado. Que você tenha esse Jesus como o Senhor e Salvador da sua vida. Amém. Amém. Aleluia.